Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Salmo 84, versículo 9. Iniciemos nossa celebração fazendo nosso ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 15 a 27. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3 sobre o chifre que tinha olhos e boca e que fazia ouvir uma fala forte e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que esse chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espizinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolência contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então
que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficar de pé ante o Filho do Homem. Lucas 21, 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, primeira leitura da profecia de Daniel 7, 15 a 27. Momento que Daniel vai ficar chocado em seu íntimo. E ele tem motivo para ficar chocado, aterrorizado, como ele vai dizer depois, com as coisas e as visões da imaginação que o deixaram assim perturbado, porque se tratavam de acontecimentos reais e mais o seu significado ele não sabia do que iria acontecer posteriormente, mas a interpretação será dada. Porque tudo aquilo que foi justamente lido na leitura de ontem, hoje a explicação está aí. Nós já até falamos ontem, porque os santos do Altíssimo tomarão posse do reino, isso é mais importante, isso por todos os séculos eternamente. Porque o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele virá sobre as nuvens, como na leitura de ontem foi falado, e hoje, justamente nessa explicação, é isso que se quer se concretizar, que os reinos sobre reinos, dominadores sobre dominadores, cairão, mas representado aí no chifre, porque os chifres representam a dominação, representam o poder, representam aquele que tem um poderio, mas nos antigos isso, mas vamos ver que esses chifres combateriam contra os santos, que são os governos, até que veio um ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Isso é uma maravilha, essa escatologia do advento que celebramos e vamos celebrando dia após dia até o Natal, quando nós vamos ver que Deus ele enviou seu Filho, como no anjo, na anunciação, falou para Maria que seu reino não terá fim. É esse reino de Jesus. Porque os reinos que já foram anunciados aí,
para Daniel, os antecessores, sucessores, pós-antecessores, assim por diante, com suas insolências contra o Altíssimo, perseguições, tudo se acabou. Mas ainda virão perseguições. Isso não quer dizer que ainda não acontecerão. Acontecem perseguições. Como já aconteceu no passado, os santos foram entregues aos arbítrios deles, formaram tribunais, e assim eles tiraram a vida de uns e fizeram calar outros e assim por diante. Mas o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu, ao povo dos santos do Altíssimo lhe será concedido. É um reino eterno e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Os reis verão que, na verdade, o seu reinado era um nada diante do reinado de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36, Jesus vai dizer aos seus discípulos: tomai cuidado. Essa expressão, tomai cuidado, é muito importante quando ele se refere para que vossos corações não fiquem insensíveis. E aí vai ser citado por causa da gula, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Devemos ter cuidado como uma armadilha. Essas coisas vão surgindo para que o dia do Senhor nos pegue também como uma armadilha. Fiquemos atentos, orantes. É um tempo onde hoje a humanidade se dispersa, onde se ocupa nas redes sociais, cada um fazendo a seu modo o que pensa, colocando o que quer colocar. Isso vai ser uma maneira fácil, uma presa fácil para o leão, o demônio, julgar e condenar. Porque realmente na internet, nas redes sociais, você se identifica com aquilo que você coloca ali, com aquilo que você curte, com aquilo que você expõe. Devemos ter forças para escapar de tudo aquilo que aparece como uma armadilha para conosco. Porque se não ficarmos de pé diante do homem, do Filho do Homem, seremos condenados. É necessário ficarmos de pé, e só ficarão de pé aqueles que, como na primeira leitura, citado por Daniel, que são os santos que tomarão posse do reino. Jesus quer que nós tomemos posse do reino, mas infelizmente a posse do reino não será para todos. Jesus faz sério apelo à vigilância, a mantermos-nos atentos à prática do fiel ensinamento de Jesus, do Mestre, que é uma condição necessária para cada um de nós nos sentirmos de pé diante do Filho do Homem. Ficar de pé é estar numa situação confortável no dia do julgamento. A comunidade deve sempre tomar cuidado para não relaxar, para não dar mau exemplo, assumindo compromisso com o reino, evitando os vícios da sociedade injusta, embriaguez, preocupações com a vida, o envolvimento com os bens materiais, abafam a mensagem de Cristo e não nos permitirão instaurar o reino de Deus a partir do nosso coração, principalmente. O reino e a vinda do Filho do Homem estão presentes em cada acontecimento da história, em cada acontecimento que nos leva para esse direcionamento que é a escatologia, onde nós somos convidados à salvação. É um convite que Deus quer para nós. A salvação, ela está ao nosso alcance. É necessário darmos o nosso sim. O julgamento está sempre se realizando na história. A cada momento, nós enxergamos a injustiça tomando conta. Até nós vimos hoje claramente como rapidamente a justiça de Deus está sendo rapidamente respondida quando os tiranos são desmascarados. Os injustos são pegos de surpresa. E Jesus virá como um ladrão também para pegar a todos de surpresa. A comunidade deve, portanto, estar sempre de prontidão, praticando o amor, praticando a solidariedade, a justiça. Evitar praticar a injustiça, porque a injustiça leva à condenação. A força da vigilância está na oração. Portanto, vamos rezar. Nosso modelo é Jesus. O antimodelo é aquilo que o mundo nos propõe. Ser vigilante por excelência. Isso deve ser o nosso compromisso para realizar a vontade de Deus. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Tua mensagem
nos previne contra a excessiva preocupação com as coisas deste mundo. Elas podem nos desviar dos verdadeiros valores do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a ser perseverantes na prática do bem e entusiastas construtores do Teu reino. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.